em Jó 14, 19. Aleluia. Jó 14, 19. Uma palavra que eu peguei há alguns anos. Ô, varão. Paz. A palavra que eu peguei há alguns anos. O Espírito Santo me trouxe à tona novamente esse texto. Amém. Jó 14, 19. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim o santo livro de Deus: as águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Outra tradução vai dizer assim, na NVI: assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam a terra, assim destrói a esperança do homem. Amém, amado? Tenha vontade, pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 19 do texto sagrado diz que as águas gastam as pedras. E esse texto aqui, e não só o texto, mas a história daquele cujo qual talvez seja o personagem principal, e o livro leva o seu nome, Jó. Um homem cheio de aflições, de lutas, debilidades, calamidades, que acometeram a vida de Jó de maneira súbita. E Jó, ele lança uma palavra. Eu não sei se talvez Jó estava numa cachoeira, ou talvez num riacho, e o espírito aflito de Jó, entendendo e percebendo toda a calamidade que o cercava, ele olha a água passando pelas rochas, pelas pedras, e há uma inspiração em Jó. E ele diz que as águas, ou na NVI, a água, gastam as pedras. E nós entendemos e cremos que na lei, ou antes de Cristo, não havia possibilidade de salvação, não havia possibilidade do homem ser salvo, até porque a lei não justificava o homem. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a epístola, a carta magma aos Romanos, ele diz no capítulo 1 sobre os gentios que não havia possibilidade de salvação, regeneração, redenção pelos gentios. Ele diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os homens que detêm a verdade de Deus em injustiça, em inverdade. Aí os judeus, ao ouvirem aquilo dali, ficam animados. Aí Paulo fala no capítulo 2, mas vós que dizem, mas não pratica, vocês também estão debaixo da condenação. E aí, para fechar a tampa, no capítulo 3 de Romanos, ele começa a descrever algo que deixa a gente estupefato, estarrecido. Ele começa dizendo, Romanos 3,9, escute: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente, peçonha de áspide estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso,
nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, de Cristo, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a única coisa que a lei fazia era nos mostrar a nossa incapacidade, a nossa incompetência, a nossa falta de possibilidade de ser salvo. A única coisa que a lei fazia era nos trazer o conhecimento do pecado. E que nós estamos debaixo do pecado. No versículo 23 ele diz que todos se extraviaram, todos se afastaram de Deus. Todos, sem exceção. E Jó, ele se entende dessa maneira, mano. Ele olha as águas gastando as pedras. Eu vou pegar sobre água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, amém? É o tema do meu sermão. Água mole, tanto bate até que fura. Então, Jó, ele olha aquilo dali, ele se coloca naquela capacidade de pedra, de rocha, e ele fala: a água, ela vem, ela gasta a pedra, ela devasta a pedra. Jó, ele falava: eu estou sendo afligido, eu estou sendo gasto, eu estou sendo ferido, eu estou sendo devastado, e eu entendo que não há possibilidade, eu entendo que não há recuo, eu entendo que não há salvação, regeneração. A água está me devastando. A água também fala de tribulação, de adversidade. Lembra quando o Senhor mandou os discípulos atravessar o mar? Ele falou: vão até o outro lado. E a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade. A Bíblia diz que o Senhor vem andando sobre as águas, e os discípulos olham o Senhor e não enxergam o Senhor, não discernem o Senhor, pensam que é um fantasma. Você já reparou? Quando nós estamos na adversidade, na crise, na enfermidade, no desemprego, nas nossas tribulações da vida, a gente não consegue perceber Deus. A silhueta de Deus fica embaçada. Eles falaram: é um fantasma. E Pedro, mais audacioso, falou: Senhor, se és tu, manda que eu vá contigo. E o Senhor diz: venha, oh glória, oh glória. E Pedro começa a andar sobre as águas. Só que a Bíblia diz que batendo o vento forte, e as ondas também batendo, Pedro olhou para a adversidade, para o vento, para as águas, e começou a sucumbir. E a Bíblia diz que Pedro deu um brado que todos nós devemos dar quando a adversidade nos tomar de assalto. Pedro, quando começou a afundar, ele clamou: Senhor, salva-me! E o Senhor estava pronto a salvar, amado. Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essas são umas dos exemplos sobre adversidade. Mas aqui especificamente eu quero falar sobre Cristo, um evangelho cristocêntrico, um evangelho pautado em Cristo, como sempre. Eu amo falar do evangelho, eu amo pregar sobre Cristo, eu amo falar sobre as proezas do nosso Deus, do nosso Senhor. Então, falando, amados irmãos, da lei e da graça, note, a Bíblia diz que os eventos da lei são o que? Sombra dos bens futuros. A lei. Então Jó, ele se entendia dessa maneira, como também a raça humana, antes de Cristo. E Jó, ele diz: as águas gastam a pedra. E quem é essa água? Quem é essa água que nos gasta? Quem é essa água, aleluia, tipificada na primeira aliança? A Bíblia diz em Colossenses 2,16: portanto ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Hebreus 8,5 vai dizer em diante: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Ele vai dizer, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tu conforme todo o modelo que no monte te se mostrou, mas agora alcançou o mistério, tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então o autor de Hebreus, ele está falando: olha só, o resto, a lei,
era só sombra, mas essa sombra estava mostrando algo que era altamente superior, que era altamente melhor, que é altamente confiável, que é altamente perfeito. E quem é? Cristo, amado. Cristo. Cristo. Olha o que Hebreus 10 em diante diz, versículo 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam, porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire pecados, mas este, havendo sido oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. 19. Tendo, pois, irmãos, ó glória, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, ele nos consagrou, ó glória, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sumo sacerdote sobre a sua casa, a casa de Deus. Cheguemos-nos verdadeiramente com o coração puro, em inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, ó glória. Retenhamos firmes a confiança, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E quem é essa água que gasta a pedra? Cristo, amado. Cristo. Cristo. Jó, ele não discernia, Jó, ele não entendia, Jó, ele não compreendia que as calamidades, que a adversidade não era o diabo em si, amado, não era o inferno contra Jó, não porque Deus permitiu isso, que o diabo foi lá afligir, não tinha nada a ver com isso. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Se você e eu estivermos debaixo de adversidade, calamidade, e você e eu entregamos a nossa vida a Cristo, não é o diabo, não é a enfermidade, é Deus, é a água gastando as rochas, amado. Somos nós. Somos nós. É Cristo, a água da vida, que gasta nós, que gasta cada um de nós, pedras brutas, que precisam ser lapidadas, que precisam ser limpas, purificadas. Olha o que esse texto diz, 1 de João 5, 6 em diante. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes três concordam num. Então ele está revelando para cada um de nós que essa água que gasta pedra, que gasta as rochas, é Cristo, amado. É Cristo. Então o que é que isso aqui nos revela? Isso aqui é uma palavra de consolo para mim e para você. Porque certamente, talvez não todos nós, mas alguns de nós aqui, esteja sendo, amado, fustigado pelas adversidades da vida. Entenda isso: se você entregou a sua vida a Cristo, não é o diabo, não são os demônios, não são trabalhos de bruxaria, não são homens em si. A sua vida pertence a Deus. É Deus que está forjando o teu caráter, é Deus que está te lapidando, é Deus que está purificando você, é Deus que está tirando as pontas de rocha que você fere pessoas. É o Senhor que está nos gastando, amado. É Deus. É Deus. É o Senhor. Evangelho de João 19:33, a Bíblia diz que quando Cristo está na cruz e os soldados romanos, centurião, ele vê os terremotos, os mortos ressuscitando, e um vai quebrar a rótula de Cristo, e outro centurião fala: não faça isso, fure o lado dele. E isso era profecia se cumprindo. A Bíblia diz que o soldado fura o lado do Messias, e a Bíblia diz que sai sangue e água. É essa água que nos salva, é essa água que nos purifica, é essa água, meus irmãos, que nos tira do cativeiro. É Cristo. É Cristo. E é por isso que já diz: as águas gastam as pedras. As águas gastam as pedras. Ai de nós se não fosse essa água, amado.
Ai de nós se não fosse o Cordeiro de Deus. Ai de nós se não fosse Cristo na nossa vida. Nós já estávamos mortos. Já estávamos na sepultura. É o Senhor lapidando cada um de nós. É o Senhor limpando cada um de nós. Primeira Epístola de João 1,7 ele diz: mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue, a água, o sangue puro, carmesim, ele nos purifica de todo pecado. É o sangue do Filho de Deus, amado. Sangue. Ele diz: se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Água de toda injustiça. As águas gastam as rochas, gastam as pedras. Lembra da mulher samaritana? Olha a água. Jesus está com sede. Ele vai até o poço de Jacó. Chega lá até a mulher samaritana. E ela também está indo lá tirar a água do poço. E Jesus ele pede para a mulher samaritana, ele fala: dá-me água de beber. Aí ela fala para o Senhor: pois, sendo eu mulher samaritana, como sendo tu judeu pedes águas a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: ó glória, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva. És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos do seu gado. Respondeu Jesus e disse: quem quer beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber, ó glória, da água que eu lhe der, nunca, ele diz, nunca, nenhum momento, terá sede, amado. Não terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Aquela mulher não perdeu o tempo, ela falou: Senhor, então me dá logo dessa água viva. Me dá. Eu quero ser gasta por ti. Eu quero ser limpa por ti. Quero ser lapidada por ti. É o Senhor lavando o pé dos discípulos. E Ele vai lavando de Tomé, de Mateus, de Lucas. E Ele vai lavando de cada um. Quando chega em Pedro, Ele fala: Senhor, tu não vai me lavar. E o Senhor fala: Pedro, tu não conhece. Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro fala: não, Senhor, então não lava só o pé, lava a mão, cabeça, lava tudo. Me limpa, Senhor. Aleluia. João 15:3 diz: vós já está limpo pela palavra que vos tenho pregado. O Senhor está lapidando você. O Senhor está lapidando o seu caráter. O Senhor está tirando todas as impurezas que estão na sua mente, nos seus olhos, no seu corpo. Deus está lançando água, te limpando, purificando. Cristo é essa água pura, cristalina, sem mistura. Ele é o pão sem fermento. Ele é a rocha de Meribá. Ele é a rocha de esquina. Ele é o Salvador de Israel. Ele é água. Ele é água. Mas é interessante que a Bíblia diz também que além de ele ser água, ele também é a rocha. Ele é a rocha. Ele é a pedra. Mas essa rocha que é Cristo, ninguém pode gastar ele. Porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Ele é a rocha fundamental, amado. Ele é a rocha que nos consiste no Evangelho na fé. Lembra quando Pedro curou o homem da Porta Formosa? E os líderes religiosos vão lá e indagam Pedro e João e falam: por que vocês fizeram isso? Por que vocês curaram esse homem? Por que vocês estão falando desse Cristo, desse Senhor? E a Bíblia diz, olha o que Pedro diz. Atos 4:8, olha o que a Bíblia diz, amado.
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, e em nome desse que estas coisas estão diante de vós. Ele é a pedra rejeitada, ele é o fundamento, ele é a sólida rocha, ele é o fundamento da fé cristã. E por que você está pregando isso, pastor? Porque muitas heresias estão entrando que não estão fundamentadas em Cristo. E se eu e você não estivermos fundamentados na rocha, nós vamos desabar, cair, ruir na fé. Por isso, ele é a rocha, a pedra. Ele é a água? Sim. Ele é a pedra? Sim, a principal. Por isso que nós somos e devemos ser pequenos cristos, exemplo de Cristo, a semelhança de Cristo, porque ele é a principal pedra angular. 1 Pedro 2,6 diz: pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nele crê não será confundido. 1 Coríntios 3,11 diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. E o que eu quero com isso? Que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Que você e eu éramos essas pedras duras, incrédulos, perversos, perniciosos, e a água de Deus o tempo todo batendo, passando, limpando, gastando, purificando. 1 ano, 2, 3, 4, 10, 15, 20, a água passando, gastando, lapidando, tirando, removendo, até que no prezado momento a água da vida entrou e purificou você, amado. Por isso nós devemos imitar a Cristo. Efésios 5, a Bíblia diz: sede depois imitadores de Deus como filhos amados. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 11: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E como que Cristo era? Puro como água e firme como rocha. Deus quer crentes puros como água e firmes como rocha. E Ele vai ajudar você, Ele vai lapidar você, Ele vai forjar o seu caráter, Ele vai te purificar de toda a injustiça. Amados irmãos, eu estava dando assistência agora à tarde, e a gente não tem noção das atrocidades que acontecem, amado, do que acontece com pessoas e congregações. A gente não tem noção, e essa palavra veio a mim por causa disso, porque as pessoas não têm a Cristo como fundamento, as pessoas não têm o Evangelho como fundamento. O Evangelho não é o suficiente, e Jesus nos chama para uma vida pura e sólida no cristianismo. Eu não estou pregando perfeição, perfeição é só no arrebatamento. Eu estou pregando, amados irmãos, de perseverança, de constância, de fé em Deus. Puro e firme. O salmista do Salmo 125 ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, permanece para sempre. As águas gastam a? Qual característica que uma água tem? Uma das, né? A água ela é perseverante. A água ela não desiste. A água ela cisma em passar no mesmo lugar. Se aquele lugar for bloqueado, ela encontra outros recuo e ela vai passar. Ela não para. Ninguém freia a água. Você bate uma laje
bate uma laje, faz uma construção. Aí você, poxa, bati uma laje, glória a Deus, maravilha. Cai uma chuva, 2 chuvas, 3, 4. Quando você menos espera, vem na sua cabeça. Tuco, tuco. Não, mostra não, está sendo cavalo. Assim. Vem a água, tuco, tuco, na sua cabeça. Aí você, mas tinha laje tudo direitinho. Como é que pode infiltração? Você não viu, mas a água estava entrando. Você não percebeu, mas a água estava penetrando. Você não percebeu, mas a água estava entrando. Escute aqui, eu vou te liberar uma palavra para você. Talvez você não possa estar percebendo, a água está entrando na sua família. Talvez você não possa estar percebendo, a água entrando na vida do teu filho. Talvez você não possa estar percebendo, a água entrando na vida do seu marido. Mas ela está entrando, ela está perseverando, ela está entrando, ela vai limpar, vai purificar, ela vai salvar. As águas gastam a pedra. A água ela é perseverante, amado. A água não para. Quando você menos perceber, como a Juliana apontou, a infiltração mancha, mas a água de Cristo não mancha, pelo contrário, ela tira a mancha, ela tira as imperfeições, ela tira, mas irmão, toda falha. A água de Deus, amado, ela não para, ela desce e ela vai cumprir o que lhe apraz. Nós não podemos estar vendo. Por isso que quando a gente bate a laje, a gente olha o furo, a gente fala, temos que colocar o telhado, mas não adianta, a água penetra a si mesmo, não tem jeito. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não há coração duro que o Senhor não possa penetrar, meu amado. Aleluia! Glória a Deus. Só não desista, que Cristo não desistiu, Cristo não parou. Ainda que fora difícil, ainda que ele caiu, tropeçou, caiu com a cruz. Simão Sirineu foi enviado, ajudou, mas ele olhava só o alvo, o Gólgota, porque no Gólgota ele olhava você, no Gólgota ele me olhava, no Gólgota ele olhava os nossos familiares, e ele falou, eu vou até o final, eu não desisto. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus vai entrar na sua vida, meu querido. Persevere, tenha fé. 2 Coríntios 4,16 diz, em diante, por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. As águas gastam a pedra, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Eu fico imaginando, amados irmãos, como que for a nossa salvação. Não foi de imediato não, Jaqueline. Não foi de imediato não. Sai a Jaqueline aqui, ó. O esposo Nelson. Quantos de nós aqui? Tá, Jaqueline, perseverando. Vou usar como exemplo, né, meu irmão? Perseverando. Um culto, 2, 3, decepção, frustração, dor, calamidade, crise, sentimento de tentar desistir, mas ela persevera, ela acredita, ela ora, jejua, se consagra, esfria na fé, ela avança de novo, começa a ler, começa a orar, a palavra vai entrando, devolvendo a oração, e a palavra está só toco, toco, toco no coração de Deus, toco, 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 água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E um dia ele se deixou ser limpo pelas águas do batismo, morreu nas águas do batismo e ressuscitou em novidade de vida. Por quê? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, meu querido. As águas gastam a pedra. Eu fico imaginando como é que pode Edmilson, amado. Eu sempre falo, eu não consigo entender. Eu creio que ele orou, vou perguntar a ele ainda um dia. Eu creio que ele orou. Quando ele escreveu aquilo, possivelmente de manhã, de madrugada, eu não sei. Ele escreveu Êxodo 20 e colocou debaixo da minha loja. Mas ele falou, ele é duro, ele é idólatra, ele é rude, ele é mulherengo, ele é perverso, ele é maligno, ele é tudo, ele é profano. Mas eu vou acreditar que a água é mole, ele é duro, mas a água tanto bate até que fura, até que um dia o Espírito Santo me tomou, amado. Perseverança. Perseverança. 2 Timóteo 3,14 diz,
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Marcos 13:13 diz: e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Tiago 5:7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já é vinda, a vinda do Senhor já está próxima. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e ouviste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago está trazendo o exemplo do lavrador, amado. Quem já trabalhou na roça sabe como é que é. Só aqui, Teteca aí. Roça é difícil, ou não, Teteca? Pedreira de Suruí, meu amigo. Trabalhar em roça. O Wilson também tem plantação, ele gosta. Trabalhar em roça é difícil. Sol na muleira, terra. Você tem que capinar, tem que limpar, tem que arar, tem que adubar a terra. Você tem que lançar semente. E você tem que ter paciência de esperar ela germinar. Você não está entendendo, só continua trabalhando, que Deus está fazendo o trabalho dele. Quando a chuva temporã serôdia vier, o fruto vai começar a brotar, e você não vai acreditar o que Deus irá fazer, meu irmão. Causa surpresa. É tremendo que quando a gente planta algo, a gente espera algo daquilo, mas só que o tempo vai passando e a gente fica meio assim, ó, vai esquecendo. Até vai lá e molha um pouquinho a planta. Tem dia que a gente esquece um pouquinho, não vou molhar hoje não. Aí a gente vai, volta de novo lá, tira os matinhos que está crescendo, atrapalhando o crescimento, lança lá algumas coisas para ter um adubo, para enriquecer mais a terra, vai regando, adubando. Num belo dia, você sai e olha a planta, o que está lá? O fruto. O fruto. Igual meu pé de laranja, 3 anos está lá. E diz o camarada que me vendeu que era uma árvore de enxerto, uma fruta de enxerto, assim, 3 anos para dar. Mandei tipo Jesus, senão vai ser fruto de ti, vou te cortar. Fiz isso com o pé de laranja e pé de celó, eles produziram. Aí você está lá, adubando, regando. Num belo dia você olha e você vê o fruto. Que alegria, meu amado. Que alegria. O Senhor sabe o que Ele está falando para mim e para você, amado? Não desista de nada e nem de ninguém. Continua trabalhando. Vai ter dia que você não vai conseguir. Vai ter dia que você não vai lá adubar. Vai ter dia que você não vai lá trabalhar. Mas não esqueça daquela árvore. Não esqueça daquela semente. Continua adubando, plantando. No momento certo você colherá fruto. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Não se canse, porque as águas gastam as pedras. As águas gastam as pedras. E a água morre. Pedra dura, tanto bate até que fura. Agora, entenda. O resultado não é imediato. O resultado não é imediato. A gente tem que ter essa consciência. Nem com todos acontecerá assim. É verdade isso. Porque note, para uma água gastar uma pedra, são anos e anos. E dependendo da brutalidade dessa rocha, é mais difícil ainda. Mas a água não para, ela continua a passar, ela continua a lixar, ela continua a gastar. Não parece que está acontecendo nada, mas a água está passando. Não parece que nada está acontecendo, mas a água está passando. Nós temos que ter a paciência de esperar o resultado no determinado tempo. Porque olha só, lembra de João Batista? João Batista, ele é profetizado pelo profeta Isaías 700 anos antes de Cristo. Depois ele é profetizado por Malaquias 400 anos antes. E aí vai lá Zacarias oferecer sacrifício. Zacarias não, é o pai de Zacarias? É João Batista? Zacarias, não é isso? Zacarias, sacerdote, vai lá oferecer. Ó, a profecia. Nem Zacarias era vivo, nem Isabel, sua esposa, era viva. Mas a profecia já estava sendo lançada.
Você não era vivo, mas Deus já sabia que você existiria. Você nasceu, você se converteu, Deus já sabia. E a semente que Deus está para fazer, para gerar, também já está em Deus. Só espera. Só espera. Vem Zacarias, vem Isabel. E ele está lá, o sacerdote oferecendo sacrifício. Ele não parou. 400 anos de silêncio em Deus falar. Mas está o profeta lá, oferecendo sacrifício. O que acontece? Na velhice, na virada do ponteiro, Deus opera um milagre. Aquela que era estéril não é mais. E Deus operou um poderoso milagre, amado. João Batista. João Batista. Aí vem ele, um homem diferenciado. Se fosse hoje, louco. Come gafanhoto, mel silvestre, se veste de vestimentas de pelo de camelo e vive nos desertos da Judéia. Sabe quanto tempo o João Batista ficou lá? Quem sabe? Quem sabe? Quanto tempo o João Batista ficou lá, no deserto? A Bíblia mostra, Lucas, capítulo 1, ou capítulo 3, se não me engano, no ano 15 de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes governador da Itureia, no ano 15, 15 mais 3, até Jesus aparecer e está batizando lá, quanto tempo? 18 anos, 700, 400, mais 18 anos para João Batista cumprir o seu ministério. Não será fácil, vai durar um tempo, mas vai acontecer. Vai acontecer. E vem João Batista, 18 anos, Abreu Fernando, 18 anos, profetizados há quase 1000 anos, há quase 1000 anos profetizado, para durar um ano de ministério. Meu Deus. Mas é um milagre, um ministério tremendo. Eis que voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E ele está lá batizando, e quem vem? Quem vem? Ele olha e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem? Cristo. Quanto tempo? 700 anos profetizado por Isaías, mais 400 anos de silêncio, mais 30 anos de silêncio. E ele olha alguém e fala, é ele. Chegou o cumprimento da profecia, aconteceu, amado. O resultado muitas das vezes não vai ser imediato, mas ele vai acontecer, porque as águas gastam as pedras. Isaías 55, 10 em diante diz, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e da semente semeadora e pão que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, ou glória, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o qual eu a enviei, e com alegria saireis, e em paz sereis guiado. Os montes solteiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palma. O que Isaías está profetizando? Ele está falando, quando o verbo vivo vier, e ele cumprir a profecia, toda a raça humana baterá palma de alegria, porque Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Não seja ansioso. Não deixe a ansiedade tomar teu coração. Não se precipite. Não fique nervosa. Não fique nervoso. Filipenses 4,6 em diante diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz, humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É ele. É ele. Eu já tenho dito aqui,
Eu tenho estado tão feliz com o que Deus tem feito na vida da minha mãe, amado. Essa semana ela mandou uma mensagem e pedindo uma orientação. E ela falou: meu filho, olha como é que eu sou privilegiada. Eu tenho um filho e tenho um pastor. Ela falou: filho, e hoje não fala comigo como filho, fala como pastor, me dá a direção. Aí deu orientação para ela. Ela ficou feliz, alegre. Mas, amado, quantos anos para isso acontecer? Quantos anos para isso acontecer? Quantos anos eu estou esperando o milagre na vida do meu pai? E vou permanecer esperando. Vou permanecer perseverando. Até que do alto eu veja o operar de Deus. Eu só tenho que permanecer lançando água, adubo. Eu só tenho que permanecer orando e crendo que Deus é poderoso para fazer. Porque as águas gastam as pedras. Agora, não mude o rumo por causa do resultado. Que muitas pessoas fazem isso. Mudam o rumo por causa do resultado. A pessoa está lá, está orando. Joga exemplo. Amaldiçoa, abandona o teu Deus e morre, Jó. Chega. Sua vida está dura demais. Sua vida está com muitos espinhos, Jó. Mas Jó, ele não mudou o rumo por causa do resultado. Jó, ele permaneceu ali, firme. Jó chegou ao ponto de falar: ainda que nos meus ossos eu verei a Deus. Então Deus está falando: não mude o rumo por causa do resultado. Balaão mudou o rumo por causa do resultado. Balaão estava entendendo: eu estou servindo a Deus e estou pobre. Estou servindo a Deus e não tenho recurso. Estou servindo a Deus e a porta não se abre. Estou servindo a Deus e não tenho dinheiro. Estou servindo a Deus e Deus não opera nada a meu favor. Estou servindo a Deus e nada acontece. Ele aceita a oferta de Balaque. Não mude o rumo por causa do resultado. Permaneça fazendo bem, amado. Permaneça na retidão. No Salmo 37, 1 em diante, a Bíblia diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Espera nele. E descansar aqui, não é ficar assim, perna cruzada e falar: Deus, estou aí, estou descansando nele. Não. Esse descansar aqui não é passivo, é ativo. Por isso que ele diz assim, ó: não te indigne por causa de malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze, imperativo, o bem. Faz o bem. Sadraque, Mesaque e Abednego mudaram o rumo? Mudaram isso? Tem a fornalha para vocês. Você não está entendendo a boca do Nabucodonosor. Não precisam tocar os instrumentos. O Deus a quem servimos, se Ele quiser nos livrar, tudo bem. Se não quiser, aos teus deuses não se curvaremos. Não mudou o rumo por causa do resultado. Ainda que o resultado poderia aos olhos humanos ser negativo, eles não mudaram o rumo. Eles perseveraram. É tipo Josué que falou: se vocês querem servir os deuses amorreus, vão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não mude o rumo. Muitas pessoas cedem à pressão. Muitas pessoas cedem. Está aqui o Levi. Levi está aí hoje não, Fabi? Cadê Levi? Deus não. Trabalhando. Levi, testemunha aí. Permaneceu firme na sua posição. Questão relacionada ao trabalho. Deixaram ele em casa. Mas ele, ó, confiando. Orando a Deus. E ele falando: eu sei em quem eu tenho crido, e que é poderoso para me guardar. Quem me sustenta é o Senhor. Quando ele menos espera. Levi, oi? Vem aqui na firma amanhã. Hã? Vem aqui na firma amanhã. Não, mas eu não estou com a vacina. Vem aqui na firma amanhã. Hã?
ainda vemos ele. Está trabalhando na glória de Deus. Ele não mudou o rumo por causa do resultado. Exemplo de quem mudou o rumo por causa do resultado? Saul. Estava buscando a Deus. Deus não respondeu, vou buscar uma feiticeira. Vou buscar quem bate o tambor. Buscar um adivinho. Aquilo. 1 Samuel 28, versículo 6. Perguntou Saul, ele estava temendo os filisteus. Perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. Então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tem um espírito de feiticeira, para que eu vá a ela e a consulte. Então os criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Então perceba, se você mudar o rumo, aparecerá pessoas para te direcionar a espírito de adivinhação, de engano. Vão aparecer, amado. Que a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Quando Saul buscou o Senhor em oração, não respondeu. Sonho, não respondeu. Urim, não respondeu. Profeta, não respondeu. Ele falou: vou buscar feitiçaria. Tem muita gente que sai da igreja porque Deus não respondeu a sua oração. Espera no Senhor e faz o bem. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, amado. Confia nele. Porque você não está vendo, mas Deus está trabalhando. E eu vou entrar na minha conclusão aqui. Resistência se vence com insistência. Paulo, quando é interceptado pelo Senhor, essa é a palavra, interceptado pelo Senhor, a caminho de Damasco, o que ele estava indo fazer? Perseguir a igreja, matar cristão, prender. Só que a Bíblia diz que ele tem um encontro com o Senhor. E o Senhor fala para ele: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Dá murro em ponto de faca. Eu vou dar notícia aqui. Ei, para você que está lutando, resistindo com Deus, você vai perder essa luta. Deus vai te derrubar do cavalo. Deus vai te deixar cego. Mas depois Ele vai te dar visão, amado. Vai te dar visão. É Jacó no vale de Jaboque lutando com Deus. E ele estava lá em Betel, porta do céu. E o anjo do Senhor, uma cristofania, aparece e ele luta com o Senhor no vale de Jaboque. E a Bíblia diz que o anjo toca na conjuntura da coxa de Jacó. E a Bíblia diz que Deus muda a forma de Jacó andar. E além de mudar a forma dele andar, muda o nome. Agora tu não se chamarás Jacó, se chamarás Israel. Você está lutando com Deus, resistindo à água. Mas água mole, pedra dura, tanto bate até aqui. Deus venceu como sempre. Venceu Jacó. Por quê? As águas gastam as pedras. Eu termino com esses dois textos aqui. Resistência se vence com insistência. Amado, eu sei que não é nada fácil. Tem situações que deixam a gente para baixo, cabisbaixo, abatido, prostrado, pensando em desistir, parar, esquecer. Mas é só um tempo para você se fortalecer de novo e voltar a caminhar. É só Deus te dando experiências para forjar o teu caráter. Assim como a água gastou você, assim a água também vai gastar aqueles que você ama. É assim. Romanos 5:1 em diante a Bíblia diz: sendo por justificado pela fé, temos paz para com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, rocha, e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe o que Deus quer? Sabe qual é a palavra de Deus para a sua vida hoje? Para a minha vida? Tenha só mais um pouquinho de paciência. A água está gastando a pedra. A água está lapidando a pedra. A água está limpando a rocha. Como está a minha viola? Seja só dependente do Senhor. Só diga para Ele que você precisa dEle. Só se entrega no Senhor e fala: Senhor, eu tenho andado cansado, fadigado, eu tenho trabalhado, labutado, eu tenho me entregado, eu tenho perseverado, Senhor, mas eu não vejo essa semente germinar. Oh Deus, me dê paciência como lavrador. Oh Deus, lança abundante chuva sobre essa terra seca, para que no tempo certo ela brote. Amado, o exemplo de Jó e tantos outros aqui. Quantas pessoas aqui foram alvos de oração? E esse alvo de oração demorou para germinar, para frutificar. Imagina a Isabel, estéril, serva de Deus, marido, homem de Deus, esperando gerar um filho. E o tempo está passando e nada acontece. A idade está chegando e nada acontece. Entrou a menopausa e cadê Deus? Entrou artrite, artrose, osteoporose, cadê Deus? Entrou problemas de visão porque já está velha, cadê Deus? Até que num determinado momento Deus dá vitalidade a Zacarias. Deus parece que revitaliza a testosterona de Zacarias, coloca libido no sacerdote. Ele olha para a esposa dele como nunca antes e a ama. De repente aquela mulher passa a gerar. Imagina o choque. Imagina a Sara, velhinha, pele enrugada, cabelos brancos, pé rachado, andando meio curvadinha nas ruas. Ela e o velhinho dela, Abraão. Imagina. Aí Deus está lá: de você eu vou fazer uma grande nação, de você eu vou fazer uma descendência, e você tem uma promessa, Abraão. Ei, não desista, Abraão, creia, não seja incrédulo, mas seja crente. E está eles lá, e Deus faz a mesma coisa, vitaliza Abraão, vitaliza Sara. Sara duvida, os anjos visitam ele, dando uma mensagem, uma palavra, e fala: você vai gerar, eu vou voltar daqui a um tempo, você vai gerar. Ela, como que diz, estou velha. Tá louco? Já não fumo mais. Meu marido é velho. Para de brincar comigo, com a minha fé. Quando ela menos esperou, a barriga, ó. Aí Abraão, minha velha, o que foi? Você deve estar com algum problema, tem que procurar um hospital. Por causa de quê? Sua barriga está meio esquisita. Você está muito barriguda, mano. E a barriga mais, ó. Aí o anjo vai lá e dá uma promessa e fala: volta lá e falou: eu não falei que você ia gerar? Eu não falei que de vocês ia fazer uma descendência? O nome dele será Isaac, ô glória, ô glória. Nosso Deus é um Deus de promessa. Se Ele promete, Ele cumpre. Amada, Luane e eu, a gente chama a filha de Grau de pacotinho da felicidade. Pacotinho da felicidade. Luane, tipo, toda babando essa menina. Meu Deus. Toda hora eu olho o estado. Aí quando eu vou olhar, quem foi lá? Pacotinho de felicidade. Olha como é que ela tá, cara. Fala: rapaz, que mulher boba, rapaz. Toda hora, Adriana. Eu tô sendo, você postou ela vem. Aí eu tô lá: Nico, vem cá. O que foi? Vem cá. O pacotinho, como é que ela tá? Ainda tá amarrado.
Deus. Eu repreendo essa tua palavra. Aí, quando o Isaac falou, mano, acho que eu estou passando mal, tem que ir no hospital, tem que ver um negócio, né? Eu estou com o gato, estou com borbulhinha na minha barriga. Aí vai no hospital, fazer o exame. Você está com problema, meu, no médico. Estou com problema? Sim. Cadê teu marido? Está lá. Chama ele. Chama ele. Sabe qual é o problema de vocês aqui? O que é isso aí, doutor? É um filho. Vocês vão ser pais. Se cumpriu-se a promessa de 2019. Anos e anos se passaram. E quase virando chacota, penina, acusando, mandando setas, desanimando. Ela nem sabia, mas Deus já estava trabalhando, gerando, fazendo, acontecendo. Água mole, pedra dura, tanto bate até aqui fora. Ali o Davi, ó, quantos milagres, amado, quantos milagres. Quantos milagres. Por quê? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fora. Fique de pé. Jó, no meio do vale. Jó no olho do furacão. Perdeu tudo. Dinheiro, fama, recurso. Parte da família. Mas Deus manteve a célula. O homem e a mulher. Aquela mulher ferida nas suas emoções, porque teve que fazer 10 enterros de uma vez só, 10 caixões, 10 covas. Mas o nosso Deus, é um Deus misericordioso. Jó 42:2 em diante, eu termino aqui a minha palavra. Olha só, a palavra de Jó. Bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem aqueles, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. E eu perguntei, e tu me ensina-me. Com o ouvido dos ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo do pó e da cinza. O Senhor, versículo 10, o Senhor virou cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto dantes possuía. Aleluia. Jó falou: eu abomino do pó, da cinza, do que eu sou, daquilo que eu falava e não compreendia, daquilo que eu escutava e não entendia. Tem muita gente aqui assim, que olha para a vida, lá para trás assim, e fala assim: por que tudo isso? Por que todos esses fatos, essas situações? Por que eu compreendo? Meu Deus, quando que isso vai acabar? Mas olha aqui o que Jó estava fazendo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, vírgula, quando orava pelos seus inimigos. Sabe o que Deus está falando? Não desista de orar pelos seus. Não desista de clamar, principalmente dos seus. O texto aqui é bem claro. Deus virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus, pronome possessivo, amigo. Ainda que a Bíblia diz que os inimigos do homem serão da sua própria casa. Isso acontece. Quantos da nossa própria casa causam calamidade para com a nossa vida, gente? A vontade de ter canto escuso. Mas permanece orando. Ainda que com poucas palavras, ou até com gemido, ou com lágrima, mas permanece orando, que Deus está pronto a virar o cativeiro. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.